Orações subordinadas são introduzidas por conectivo, certo? Certo, mas nem sempre. Algumas orações subordinadas se apresentam de outra forma, na sua forma reduzida, e aí não tem conectivo. Vem comigo que vamos aprender hoje sobre orações subordinadas reduzidas. As orações subordinadas, todas elas, subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas, subordinadas adverbiais, todas as orações subordinadas podem se apresentar de duas formas diferentes. Elas podem ser reduzidas ou podem ser desenvolvidas. Até aqui você viu as orações subordinadas desenvolvidas, como as que estão aqui na lousa. As orações subordinadas desenvolvidas caracterizam-se pela presença de dois elementos fundamentais. São introduzidas por conectivos. Todas as subordinadas desenvolvidas são introduzidas por um conectivo, pronome ou conjunção. E, além disso, apresentam o seu verbo conjugado. Apresentam o seu verbo conjugado no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. A gente percebe isso nesses trechos. Por serem desenvolvidas, apresentam o verbo conjugado e apresentam uma conjunção introduzindo. Já as orações reduzidas apresentam duas marcas opostas a essa. Uma oração subordinada é considerada reduzida quando ela não se inicia por conectivo e o seu verbo, o verbo da oração subordinada, se apresenta em uma das três formas nominais: gerúndio, particípio ou infinitivo. Vamos ver como fica nestas orações aqui na lousa. Repare agora o que aconteceu com essas orações. O primeiro período foi agora apresentado de uma nova forma. O que aconteceu? Veja que no primeiro período havia um conectivo e havia o verbo conjugado no presente do modo subjuntivo. O que aconteceu nessa sua segunda apresentação? O conectivo desapareceu, não existe mais, e o verbo que estava conjugado no presente do modo subjuntivo passou para uma das formas nominais, passou para o infinitivo. O que é o infinitivo do verbo? Verbos terminados em AR, ER ou IR. Então observe que nós temos aqui uma oração agora reduzida, oração reduzida. A oração desenvolvida apresenta conectivo e verbo conjugado. Na oração reduzida, não ocorre o conectivo e o verbo se apresenta em uma das três formas nominais. O mesmo ocorreu neste segundo período. Aqui estão os livros que encontrei. Note que apresenta um conectivo, um pronome e o verbo conjugado no tempo pretérito do modo indicativo. Olha o que aconteceu agora. Aqui estão os livros encontrados. Desapareceu o conectivo e o verbo que estava no pretérito do indicativo agora aparece em uma outra forma nominal, no particípio. O que são verbos no particípio? São os verbos terminados em ado ou ido, geralmente terminado em ado ou ido. Verbos irregulares têm outras terminações, mas a maioria dos verbos, os verbos regulares, apresentam-se terminados em ado ou ido. Então veja, oração reduzida não tem conectivo e o verbo aparece em uma das formas nominais, ou infinitivo, ou particípio, ou gerúndio, como a gente vê neste outro exemplo. Quando chegar em casa, avise-me por mensagem. Observe que a oração iniciava-se por quando, uma conjunção, que agora desapareceu. O verbo
passou para uma forma nominal. No caso agora, o gerúndio, certo? Passou para o gerúndio, verbo terminado em NDO. Então nós temos uma oração que agora está reduzida, certo? Então nós temos o seguinte, a oração reduzida, sua principal marca é a ausência do conectivo. Sua segunda característica é a presença do verbo em uma das formas nominais. Ele não está desenvolvido, ele não aparece desenvolvido. Ah, professor, então aqui chegar já está no infinitivo. Não está. Veja, quando chegar dá uma ideia de futuro. Esse verbo está no futuro do modo subjuntivo. Ele não é infinitivo, certo? Ele não é um verbo que esteja no infinitivo. Ele, na verdade, está conjugado no modo subjuntivo. Então, note bem, oração reduzida é oração com ausência de conjunção e verbo em uma das três formas nominais. Infinitivo, particípio ou gerúndio. Isso vale para todas as orações. Se vocês observarem aqui em cima, nós temos uma oração substantiva. É preciso isso. Veja que a oração inteira pode ser substituída por isso. Ela é substantiva. Substantiva reduzida de infinitivo. Note que aqui nós temos, aqui estão os livros, os quais encontrei na biblioteca. Posso trocar o que por qual? Por isso, essa oração é uma oração adjetiva, certo? Então nós temos a substantiva e temos a adjetiva, reduzida agora. E nós temos aqui, quando chegar em casa, indica tempo. Quando chegar em casa, indica tempo. É uma oração adverbial. E a oração adverbial também pode estar reduzida. Nesse caso, está reduzida de gerúndio. Oração reduzida, as orações subordinadas, qualquer uma delas, pode estar na sua forma desenvolvida ou na sua forma reduzida. Claro, nem todas é possível fazer isso, mas a maioria delas é possível que você possa reescrever reduzindo-a. Para que serve eu saber o que é uma oração reduzida ou desenvolvida? Só saber não tem realmente muita utilidade, é preciso praticar. As orações reduzidas são um mecanismo linguístico que você pode utilizar para evitar problemas em textos. Um problema muito comum na hora que você produz texto é chamado de queísmo, é o excesso de ques. Observe que neste período nós temos a presença de 1, 2, 3 ques. Ou seja, é um período relativamente curto para apresentar 3 conexões dessa forma por conectivo. Esse problema, o queísmo, pode ser evitado com o uso de orações reduzidas. Como eu posso fazer? Eu vi que ele falou. Eu o vi falando. Note que eu já reduzi uma oração aqui, trocando, evitando o conectivo e colocando o gerúndio. Eu ouvi falando que os livros que comprou. Eu ouvi falando que os livros comprados. Olha o que eu fiz. A oração que estava desenvolvida com o verbo conjugado mais conectivo, troquei pelo particípio do verbo. Eu ouvi falando que os livros comprados essa semana são ótimos. Deixei apenas um que. Então, as orações subordinadas reduzidas são um mecanismo linguístico que te auxilia para evitar esse problema da escrita, o excesso de ques, o queísmo. Mas cuidado! Algumas vezes, como as orações anteriores, a redução da oração não altera o sentido do texto. Outras vezes, sim. É preciso tomar cuidado e você só pode reduzir quando não altere o sentido do texto. Se você, ao fazer a redução, modifica o sentido do seu texto, você pode comunicar algo que não era a sua intenção, e aí gerar um outro problema. Então, veja bem, olha o que acontece aqui. Algumas orações não permitem somente a redução, acaba modificando o sentido. Eu quero que faça essa atividade. Se eu pensar em reduzir esta oração, eu quero fazer essa
atividade. Olha o que aconteceu. Peguei o verbo, coloquei no infinitivo, eliminei o conectivo. Oração está reduzida, mas perceba que o sentido mudou. Eu quero que faça essa atividade, é você quem vai fazer. Quando eu digo eu quero fazer essa atividade, sou eu quem vou fazer. Então é preciso tomar cuidado. E quando vai reduzir a oração de uma forma que não modifique o sentido do texto. Nessa aqui, seria possível reverter isso. Eu quero que faça. Note que tem aqui um sujeito oculto. Você. Eu quero que você faça. Então, eu poderia reduzir dessa forma. Eu quero você fazendo essa atividade. Note que eu reduzi a mesma oração não mais com o infinitivo, mas com o gerúndio, fazendo, e acrescentando o sujeito que estava oculto, deixando-o agora de modo expresso na oração. Não basta somente memorizar que, para reduzir a oração, corta o conectivo, coloca o verbo na forma nominal. É preciso que você tenha domínio de que a oração reduzida não está alterando o sentido do texto. Aí sim, você vai poder usar esse mecanismo para melhorar a sua escrita, para melhorar a sua produção. Normalmente, as orações subordinadas têm um tipo de verbo que é mais frequente nas orações reduzidas. As substantivas normalmente são reduzidas com infinitivo. As adjetivas normalmente são reduzidas com particípio. E as adverbiais normalmente são reduzidas com o verbo no gerúndio. Porém, eu disse normalmente, não sempre, certo? Não é sempre que isso acontece. Há algumas orações, mesmo substantivas, que não trazem o verbo no infinitivo, mesmo adjetivas que não trazem o verbo no particípio, mesmo adverbiais que não trazem o verbo no gerúndio. Pode ser uma outra dessas formas nominais. Então, cuidado com isso aí. Para ilustrar o que eu acabei de dizer, veja aqui. Quando chegar em casa, a oração está na sua forma desenvolvida. É oração adverbial, porque indica tempo. E note que, ao chegar em casa, continuou sendo adverbial reduzida de infinitivo. Chegando em casa, a mesma informação, desta vez reduzida de gerúndio. Oração adverbial e não prevaleceu aquilo que eu falei anteriormente, que normalmente é o gerúndio. Pode estar reduzida de outra forma. E agora, viu os atletas da seleção que corriam no calçadão? Veja, a oração é adjetiva, que corriam. Os atletas que corriam. Caracteriza os atletas, é adjetiva. Veja na forma reduzida. Viu os atletas da seleção correndo no calçadão? Eu disse que normalmente as adjetivas trazem a oração reduzida com particípio. Note que essa veio reduzida de gerúndio. E mais, viu os atletas da seleção a correr no calçadão? Veja que agora veio reduzida de infinitivo. Bom, você já sabe então que a oração subordinada pode estar na sua forma desenvolvida ou reduzida. Quando reduzida, não apresenta conectivo, nem pronome, nem conjunção, e o seu verbo aparece em uma das três formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. Reduzir as orações é um mecanismo linguístico utilizado para melhorar a sua escrita, para que você opte por tornar o seu texto mais fluente e menos truncado com tantas conjunções. É isso que temos para hoje. Espero que este vídeo contribua com o seu aprendizado sobre esse conteúdo. Até a próxima videoaula.